Primeiramente, o meu desejo é saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Um amém fraquinho, né? Amém? Amém. Assim ficou mais forte. Cada máscara. Cada máscara, né? Então eu vou saudar aqui nosso irmão e vou representar os irmãos e irmãs que não pude saudá-los pessoalmente. Nós estamos num momento interessante da escola sagrada, porque é uma escola que mexe com a estrutura de família, que é quando Jesus se posiciona a respeito do divórcio. Jesus se aproxima muito da escola de Shammai, que era mais rigorosa, ela não deixava a lei do divórcio ficar tão frouxa entre seus adeptos. É uma escola teológica, viu gente, formadoras de rabinos e doutores da lei. Tinha de Hillel, que era a escola que Paulo estudou nela. O apóstolo Paulo estudou aos pés de Gamaliel, que é filho ou neto do Hillel, o diretor dessa faculdade, que vai para Jerusalém. Tanto Shammai como Hillel tem a sua ascendência aos judeus que ficaram em Babilônia. Os judeus que ficaram em Babilônia depois vão lá para a região de Jerusalém e a Judéia. Jesus tem um posicionamento muito firme. Ele diz assim, olha, se for por qualquer motivo, eu sou contra o divórcio. É isso que ele quer dizer naqueles versículos todos que nós lemos até agora. Mas se for por questão de adultério, então o divórcio é licenciado. Ele dá a prerrogativa. É lógico que para Jesus está valendo o perdão, a misericórdia, a benignidade e que o casal se acerte. Mas se não houver possibilidade alguma, é impossível a reconciliação, então o ofendido tem o seu direito de pedir o divórcio. Entre os judeus, só quem demandava a carta de divórcio era o homem. Mas lá ali na Judéia, naquele tempo, em algumas regiões, entendeu? O divórcio já também podia correr por parte da mulher. Eu citei aqui semana passada que Salomé, irmã de Herodes, pediu o divórcio do seu marido. A Herodíase, essa Salomé não é a Salomé do João Batista, não, é outra Salomé, tá? A Herodíase também pediu do seu marido Herodes Filipe para ficar com Herodes ali, o que mandou prender e matar Jesus, matar o João Batista. Então, algumas mulheres já tinham pedido porque a legis romana já permitia isso. Daqui a pouquinho nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo já vai falar das irmãs que poderiam pedir o divórcio, quer dizer, 20 e tantos anos depois a coisa já está mais abrangente ainda, nessa coisa desse pedido. Mas tanto Paulo como Jesus e todos os aqui da Bíblia, o ponto de contato, o ponto principal para apresentar essas doutrinas, esses assuntos sobre essas demandas, eles partem do princípio da Bíblia e do Antigo Testamento. Então, o pé de apoio em cima da doutrina é no judaísmo e na doutrina que Deus ensinou ao seu povo, tanto os 10 mandamentos como a lei de Moisés e tudo aquilo que está no Antigo Testamento que nós já temos conhecimento. Então, quando Jesus começa a colocar, através do seu diálogo, começa a colocar, dizer, se não for por isso, eu quis se separar da mulher, o adultério, né? Ele vai cometer adultério e se casar de novo, e quem casar com a mulher também. Ele começa a botar na mente da pessoa, se eu estou querendo abandonar minha mulher aí, por meu motivo, pelo meu motivo, não é adultério nem nada. E aí, então, agora, tanto eu vou pecar se eu casar com outra pessoa, e a outra pessoa também vai estar pecando, quanto a minha ex-mulher vai estar pecando, e o que ficar com ela também está pecando. Que escândalo tremendo aí, está todo mundo, 4 em pecado aí. Então, a pessoa, aquilo tudo, tanto a lei de Moisés em Deuteronômio 24, era para ver se o marido pensava bem, raciocinasse bem, e fosse mais razoável na sua definição, em lidar com o divórcio, para evitar uns danos maiores, tanto quanto o de Jesus, que em relação à lei de Deus e aos projetos de Deus, ele vai tornando um pouco mais superlativo o assunto. Enquanto na lei o adultério era apenas a conjunção carnal de um homem com uma mulher, para Jesus ele fala, a mulher passou na rua, você olhou, desejou no teu coração, você já adulterou com ela. Jesus não está aumentando o grau do pecado, mas ele está chamando a atenção que não é só uma questão de ação,
o pensamento também, as ideias que a pessoa tem, o que está ali dentro do coração dela também leva ao pecado. E é considerado já como pecado, nesses quesitos que ele está alencando, chamando a atenção, para chamar a atenção dos homens e das mulheres. Vocês têm que estar atentos a essas coisas, como que vocês vão lidar com cada uma delas no seu dia a dia. Quando os discípulos ouvem isso de Jesus, que é a leitura da semana passada, do 9 a 12, até eles se assustam, falam, mas se essa é a condição do homem para a mulher, para mandar minha mulher embora é só se ela adulterar, se ela faltar contra mim, e nesse caso ela vai ser apedrejada, não vai ser só carta de divórcio. A não ser que alguém comentar alguma coisa depois, ninguém foi apanhado no ato, então é por uma ou duas testemunhas, vai levar embora, porque também no tempo de Jesus, os judeus não têm essa condição de impor a lei capital que eles têm nos livros deles e na lei deles. Quem manda lá são os romanos. E o crime capital, a pena capital, só poderia ser de uma autoridade romana. É por isso que eles têm que apelar para Pilatos para matar Jesus. Ou o próprio Herodes, porque também era uma autoridade colocada por Roma ali, desde do pai deles. Então, essas questões têm que ficar claras para nós, para a gente entender essas coisas, para a gente também não entrar numa variante aí, tem várias igrejas, várias denominações com variantes sobre esse assunto, é um negócio assim tremendo. Como eu já tive contato com alguns que, quando a pessoa vem para a fé e a pessoa é divorciada, alguma coisa, você vai ter que ir lá na sua primeira esposa, no seu primeiro marido, voltar para ele, para voltar para a igreja, para se batizar. Um negócio assim, sem pé nem cabeça, não tem cabimento um negócio desse. A pessoa já constituiu outra família, o outro também já constituiu outra família. Quando as pessoas estão fora da fé e aceitam Jesus, eles se acertam com Jesus e acertam suas vidas e pronto, está acabado. É dali para frente. Paulo também vai tratar um pouco desse assunto quando a gente for daqui a pouquinho ler o capítulo 7 de 1 Coríntios. Então nós vamos ler os versículos 9 a 12 para a gente dar Mateus 19, para a gente ter então ter esse início do que a gente está estudando aqui agora, para a gente partir então para outros assuntos que a gente tem que tratar nessa uma hora de aula, ver se a gente consegue dar um desfecho pleno sobre isso tudo que nós estamos tratando. Mateus 19, de 9 a 12. Vamos ler. Alguém, por favor. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outro, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. 10. Disseram os seus discípulos, assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. 11. Ele, porém, lhe disse, nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedida. Isso aí. 12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba. Eu quero trazer aqui um adendo sobre esse assunto. Aí, neste assunto, quando Jesus está usando a palavra eunuco, está falando mesmo de uma pessoa que teve aí uma imposição sobre a sua sexualidade, quer seja por castramento, castrado mesmo, quer seja porque nasceu com problemas congênitos, ou porque psicologicamente, emocionalmente, hoje a gente chama de celibato. Como Paulo, todo mundo sabe ali que ele é adepto do celibatarismo, ele é celibato, não se casa. Mas na Bíblia Sagrada, nem toda vez que você lê a palavra eunuco, está querendo dizer que é uma pessoa castrada. Eunuco na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, também é título, um título honorífico. Entendeu? Eunuco ali no sentido um varão que assiste diante do rei, diante do capitão, diante do comandante. Está entendendo? Então, muitos desses que lá no Antigo Testamento você lê eunuco, tem família, tem filhos, tem tudo, e tiveram filhos mesmo, a família não é nesse sentido que está aqui. Até mesmo que do Antigo Testamento, dependendo do livro, para o que Jesus está falando aqui, já tem quase 1000 anos, 600 anos, 400 anos, 500 e poucos anos. Então, a palavra já se estendeu, o sentido para eunuco. O eunuco do Isaías não quer dizer que é um sujeito que nessa situação aí. Está entendendo?
Eunuco quer dizer então simplesmente alguém que não teve filhos, ou alguém que não pode gerar filhos, aí pode entrar nesse sentido aí. Mas eu quero dizer que em outros lugares da Bíblia tem pessoas que são chamadas de eunuco, e isso não quer dizer que eles estejam enquadrados nisso aí que Jesus já apresentou aí, desse eunucado aí. Então, quando Jesus está trazendo ali a sua opinião para os seus discípulos, que até eles mesmos ficaram ali perturbados, Jesus não está desautorizando a lei que permitia o divórcio, mas condena a interpretação frouxa dessas palavras, e tão comumente adotada naquele tempo. Né? Ele está querendo dizer o quê? Que os valores terrenos têm que serem subordinados aos valores celestiais, os valores eternos de Deus. Então, mesmo que tenha essa lei, mesmo que Moisés permitiu isso aí, vocês têm que ter uma forma de contato com essas palavras, com a palavra de Deus e com a palavra da verdade. Os discípulos se assustam em tudo, entendeu? E o que ele quer dizer nesse finalzinho que a gente leu ali, esse que está aqui agora, o 12, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: os discípulos estão mais ou menos assim. Quando eles passam a refletir sobre o assunto, que em vista da dificuldade que parece inseparável do casamento, casamento tem dificuldades. E essas dificuldades realmente são inseparáveis do casamento, do relacionamento a Deus. Então, para eles, seria melhor abster-se do casamento. Né? Eu já falei sobre isso. Isso parece uma voz do perfeccionista. Já que eu não posso ser perfeito nesse assunto, então eu não vou fazer o que pode estar em segundo plano, que poderia ser resolvido, né? Uma vez que não há probabilidade de atingir isso melhor, devemos evitar o que está em segundo plano. Então, muita gente deixa de fazer alguma coisa, porque, como eu não posso chegar lá, então eu não vou nem caminhar até ali. É disso que Jesus está falando com isso aí. Né? Para Jesus não é certo dizer não é bom expediente casar-se. Todos aqueles que forem capazes de receber o princípio afirmado em Gênesis, devem agir como Jesus estabeleceu aí. Porque ele vai lá em Gênesis, não é isso? O que Deus uniu não separe o homem. Os dois é uma só carne. Então agora nessa unidade ele vai chamar a atenção. Então devemos viver a dois. Buscarmos o enlace matrimonial com sabedoria, com entendimento, para usufruirmos de tudo aquilo que Deus permite a um casal. Aí quando chega, vamos dar uma paradinha aqui. Quando chega em Efésios, capítulo 5, 20 e poucos anos depois do que está aqui, e em 1 Coríntios, que é mais ou menos a mesma época, nós vemos como que Paulo entende o assunto e dá para entender como que a igreja está lidando com isso. Mas antes de ler Efésios, junto com Efésios, aí a gente vai comentar o que a gente já falou um pouquinho semana passada. Efésios, capítulo 5. Efésios 5. Alguém para ler para nós o versículo 22 e 23. Efésios, capítulo 5, 22 e 23. Vamos lá? Quem vai ler? As mulheres não gostam de ler esse versículo, não. Pode um homem então ler, viu? Lê, Leninha. Amém, Leninha. É isso aí. Vós, mulheres, sujeitadas a vosso marido como ao Senhor. 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador. Amém. Interessante isso aí, né? Geralmente a macharada lê isso com mais firmeza, né? Costuma ler, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. O que é que Paulo está querendo trazer com isso aí? Isso é um casamento segundo a opinião de Paulo, que o modelo bíblico aqui se aplica a todas as épocas e culturas, que as esposas realmente devem exercer essa submissão ao marido com reverência a Cristo e com referência a Cristo. Cristo se submeteu ao Pai, não é isso? O Pai é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja. Então, Com a hierarquia? não, com hierarquia, exato. Mas não é uma hierarquia de mandatário, de mandante, de respeito, de consideração. Porque qualquer um que... porque quem trabalha aqui em lugares que tem gerente, que tem chefes, que tem coordenadores, por mais que ele saiba fazer o serviço, ele deve satisfação ao outro ali. Estou falando de emprego, de trabalho, de casa, de família, lembrar essa primazia do homem, que ele também trata em Timóteo, até mesmo por questões de culto.
até mesmo por questão de culto. Mas nós não vamos entrar no método do Timóteo aqui, entendeu? Porque essa reverência a Cristo aceita a ordem institucional de Deus na família e na igreja. Isso não significa que a mulher é inferior ao marido e o marido é superior à mulher. Os dois têm um papel definido no lar e na igreja. Está entendendo? Então, dentro dos papéis definidos pelo ideal bíblico, pelo ideal celestial, divino, do que Deus estabelece, se um lar, uma família, se tratar dentro dessa corresponsabilidade, correspondência, entendeu? Vai se dar muito bem, onde a mulher entende, eu entendo espiritualmente, né? Eu entendo primordialmente que a coisa é assim, então eu vou me submeter, não me sujeitar ao marido, porque agora ele vai mandar em mim. Não é isso. Paulo nunca falou isso na Bíblia, nem Jesus nunca falou disso. Nunca foi isso que Deus falou na instituição do casamento. É entender que há essa liderança masculina e isso tem que ser reconhecido pela parte da mulher. Muitos casamentos têm se degringolado aí porque a ala feminina às vezes não entende, não compreende isso, tanto na fé como as pessoas fora da fé, e até mesmo quando os maridos entregam isso aí para suas esposas, coisas que eles deveriam gerenciar, estar à frente desse trabalho. E isso não é para mandar, isso não é para obrigar. Eu sou seu dono, eu sou seu chefe. A Bíblia não trata disso como propriedade. Os homens tratavam como propriedade. As coisas eram entendidas como propriedade, e as mulheres também, e filhos como propriedade. E não é disso que Deus está falando, é essa complementariedade. E dentro dessa complementariedade, onde os dois são uma só carne, entendeu? E assim, aqueles que se ajuntam a Cristo é um só espírito com Deus em Cristo Jesus, ele está mostrando que o seguinte, mas existe esse trabalho que é da parte do homem. Então, ele vai citar isso aí, quer ver? 1 Coríntios 11, 12, olha o que está escrito aí em 1 Coríntios 11, 12. Pastor, o Leão 4 fala que essa pergunta começa no versículo 21. Pode sim, porque o versículo 21, com certeza vai estar falando do entendimento com Deus, não é isso? De uma santidade, né? Vamos ver o 21. Primeiro esse verso 12 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Faz favor, bota para nós aí na tela aí. 1 Coríntios 11, 12. O mouse não está respondendo? Então vamos ler. Quem achar pode ler. Faz favor, lê na sua Bíblia aí. 11, 12. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Isso aí. Então, em 1 Coríntios 11, Paulo já deixou claro, a mulher proveio do homem. No Gênesis está lá, Deus tirou a costela do homem e fez a mulher. Mas todo homem provém de uma mulher, de uma mãe. Então, peraí, e tudo em Deus, essas coisas são resolvidas assim, em Deus. Então, a gente tem que ter essa sabedoria, esse entendimento. E o versículo 21, que foi citado ali agora, é que quem tem sabedoria de Deus, quem tem santidade de Deus na sua vida, parou? Voltou? Efésios 5, 21. Efésios 5, 21. Olha como é que ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, até o cuidado do homem ali para com a esposa, mesmo que ela esteja sujeita à liderança do homem, o homem também, em Cristo Jesus e no temor de Deus, também tem que estar sujeito àquela situação da sua irmandade com a sua esposa. Entendeu? Os dois são uma só carne. Ele agora toma conta não só de si e dela. A gente fala muito de respeitarmos a individualidade uma dos outros, tá ok, tá certíssimo, tem que ser assim mesmo. Até mesmo porque a nossa visão, nós estamos 2000 anos depois disso aí, já passamos pelo renascentismo, né? Já passamos pelo iluminismo, já passamos pelo romantismo e agora está passando pelo humanismo. Tem um monte de critérios que a gente já foi ensinado desde a primeira série primária, até as formações de graduação, pós-graduação, doutorado, PhD, seja o que for, tudo por esses crivos. A individualidade tem que ser respeitada assim, mas o casal não deve se esquecer jamais que é os dois uma só carne. E o marido, na hora de lidar com a sua esposa, saber que ela é uma só carne com ele.
E a esposa, na hora de lidar com o seu marido, quer uma só carne com ela. Olha só como é que ele continua aqui. Bom, 5, nós já lemos o 22 e 23 já, né? O 22 e 23, aonde Paulo está falando que Cristo é a cabeça, essa organização, entendeu? Enquanto a esposa toma esse exemplo, entendeu? O marido deve se espelhar em Cristo, em como Jesus amava a igreja. E ele chegou a demonstrar até mesmo morrendo na cruz. Olha aí o 24 e 25. Vamos ver agora aí, ó. Efésios 5, 24 e 25. Olha aí. Vamos ler? Quem vai ler? De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, tem uma contrapartida disso aí. As mulheres, então, se ela tem que ter essa reverência para com o marido, como por Cristo, volta ali no 24, faz favor. E tem que ser sujeito ao marido em tudo. Veja bem, gente, a carta está sendo escrita para a igreja, tá? É para maridos que honram a mulher, que honram a família. Para maridos que, quando não estão na fé, não atrapalham também, nem prejudicam. Porque na semana passada nós tratamos também de assuntos que falam e agressão física, e a agressão psicológica. E esses psicopatas, tanto homens como mulheres, que se enveredam num relacionamento e infernizam a vida do outro. Tem mulheres que batem o marido. Tem marido que bate mulher. Eu conheci uma história contada por um parente nosso, de um funcionário que estava sendo envenenado pela esposa para morrer. Para a pessoa morrer, sem morrer. Já que não pode dar divórcio, então morre. Eu atendi já vários casais nesse tempo de pastoreio. Eu conheço casos em que a esposa ficou 1 ano sem ter nada com o marido, esperando que ele arrumasse outra na rua, para dizer, agora que você tem outra, nós vamos separar. Como passou 1 ano, não teve notícia que o marido traiu, aí chutou o balde e separou na marra. Como o marido não reagiu como ela esperava que fosse a reação, então pediu o divórcio, saiu de igreja, saiu de festa, saiu de tudo e acabou, chutou o balde. Então é um negócio tremendo isso aí, entendeu? E porque as pessoas se apertam numa doutrina que eles acabam envolvendo, desenvolvendo, que não é nem a que Jesus falou, não é muito menos ao que os judeus queriam apresentar para Jesus, e também não é o que Jesus estava afirmando, como eles querem dizer. E os males que vêm posteriormente, muito pior do que a solução disso aí. Nós chegamos a falar de maridos ou esposas que vão presos, criminosos, praticam crimes. Aqui no Brasil, tem governador, teve gente que foi condenada a 300 anos, mas aqui no Brasil é proibido ficar mais de 30. Se logo não arrumarem alguma coisa no Supremo para mandar embora, como já estão mandando um monte embora, daqui a 30 anos a pessoa vai embora para casa, e tem algumas progressões, uns negócios lá, eles vão mudando lá, daqui a pouco vai embora para casa. Mas tem países que não tem prisão perpétua, a pessoa nunca vai voltar para casa. Aqui no Brasil, de 15 em 15 dias, tem lei de visita íntima. Outros lugares por aí fora, não existe isso não. E como é que fica a cônjuge ou o cônjuge, nesse caso, que a pessoa fica preso anos e anos e não vão ter mais esse contato familiar, assim, da relação do casal nem nada. Como é que fica isso aí? Então a igreja tem que ter sabedoria, o intelecto de Cristo na mente para ajudar a resolver isso da melhor maneira possível. A gente tem que ser sensível a essas demandas que podem estar ocorrendo. Não ocorre no nosso país assim, porque tem algumas mudanças. Antes um pouquinho, vou passar só para o Sabadinho. Então tá bom. Sujeitavam uns aos outros, né, em Cristo, em Deus. Isso é... Aonde é que fala na mulher isso aí? Para mim isso aí é irmão com irmão. Sim, irmão com irmão. Eu estou dizendo que tem muitos que pegam a perícope e diz que está tudo interligado, justamente porque vai abordar do caso da mulher com o marido. E até mesmo para dizer ao marido, mas você não é o déspota dela, você não é o dono dela, você não é o patrão dela, ela é tua esposa,
ela é tua consorte, ela faz parte do teu corpo. Por isso que Paulo na frente vai dizer que, olha só, olha os versículos da frente aqui, quer ver? Ó? Nós já lemos o 24, 25. Jesus se entregou à morte pela igreja. Que um marido tenha essa mesma disposição. Ele está chamando a atenção, o Paulo está chamando a atenção, que o marido tem essa mesma disposição. Mesmo que ela não vai se sujeitar a você, então você a proteja como Cristo protegeu a igreja. Que inclusive ele enfrentou a morte, e morte de cruz, por causa da igreja. Você tem que, vós maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Olha o 26 e 27, olha lá, Efésios 25,